Ok, então, meus irmãos, mais uma vez boa noite a todos. Peço a gentileza de abrirem suas Bíblias para o livro de Efésios, capítulo 6. Hoje é a última quarta-feira do mês da família e eu realmente espero que tudo aquilo que nós temos ouvido possa de alguma forma penetrar em nossos corações, transformar as nossas famílias, porque nós não somos perfeitos e nem procuramos a perfeição. Mas dentro das nossas limitações, dentro das nossas lutas, dentro de tudo aquilo que ocorre, nós precisamos demonstrar uma atitude de submissão à palavra de Deus. Nós precisamos demonstrar o nosso apreço pelo Senhor. Então aqui em Efésios, capítulo 6, versículos de 1 a 4, os irmãos podem me acompanhar na leitura, são apenas 4 versículos, então peço que vocês se coloquem em pé, por gentileza. Vamos lá, 4 versículos, Efésios capítulo 6. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Muito bem, podem se assentar. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós estamos em sua presença e mesmo imerecedores da tua graça, eu clamo para que o Espírito Santo do Senhor possa falar aos nossos corações, visto que é a santa palavra que está aberta. Usa o teu servo como instrumento do Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, a refletir nas nossas vidas. Nós que somos pais, nós que também somos filhos, os adultos, as crianças, os adolescentes, jovens, enfim, que a tua palavra penetre em nossos corações. É o que nós lhe pedimos, lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós iniciamos, meus irmãos, 2 semanas atrás, falando sobre o relacionamento de pais e filhos cristãos. O texto de Efésios, capítulo 6, na verdade, o texto de Efésios, capítulo 5, versículo 22, até o capítulo 6, versículo 4, ele trata especificamente sobre o relacionamento da família, maridos, esposas, pais, filhos e pais. Nós começamos a falar que uma das características do tempo atual são filhos desobedientes aos pais. É claro que a desobediência ela já existia em outras épocas, mas se você nota, até mesmo na sua família, nos seus parentes, você vai ver como existem filhos cujos pais, ou pelo menos pais frouxos, e filhos que ditam as regras daquilo que acontece nas suas famílias. Antigamente nós vivíamos em famílias onde a rigidez era uma das características, e até uma frase que eu li, que antigamente os nossos pais eles não requeriam amor de nós, eles requeriam respeito, e com o respeito vem junto o amor. Nós os respeitávamos porque nós o amávamos. Hoje em dia os pais buscam de alguma forma requerer o amor dos filhos e não o respeito. Muitos pais que estão inseridos nos contextos da vida, no trabalho e tudo mais, acabam deixando seus filhos de lado. E muitos tentam comprar o favor dos seus filhos através de principalmente eletrônicos ou bens materiais, enfim. Então, nós vivemos em uma geração onde os eletrônicos são pai e mãe dos nossos filhos, onde os filhos passam menos tempo com os pais do que o celular. Então, o que a palavra de Deus fala é a responsabilidade que nós temos. É claro que todos nós somos criados por Deus, porém aqueles que são salvos é que são filhos. Deus, ele sempre nos mostra em sua palavra qual o caminho que nós devemos seguir, e desde o Antigo Testamento, nos 10 mandamentos, era dito que deveríamos honrar os nossos pais. Mas um dia também os filhos chegarão ou chegariam a ser pais, segundo a direção de Deus. Nós começamos a falar com os filhos algumas coisas que eram requeridas e no texto nós olhamos. Nós entendemos que os filhos devem obedecer aos pais, principalmente filhos cristãos,
porque são salvos. Quando a palavra de Deus diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Então, nós devemos obediência aos nossos pais porque nós somos salvos, independente da nossa idade. Sempre nós devemos honrar os nossos pais e principalmente as crianças também. Elas precisam entender que desde pequenas elas precisam obedecer aos seus pais, porque é a vontade de Deus. Também a palavra de Deus diz que os filhos devem obedecer aos pais porque isso é justo, ou seja, é uma ordem natural. Lembra que conforme a palavra de Deus, o marido é o cabeça da esposa e ambos são cabeça, ou pelo menos ambos são responsáveis pelo seu lar. O marido sim é o cabeça do lar, mas a responsabilidade de zelar pelos filhos, e nós vamos ver isso daqui a pouco, é dos pais, ou seja, do pai e da mãe. Lembrando também que obedecer aos pais é uma ordem. No versículo de número 2 está dizendo: honra o teu pai e a tua mãe, ou seja, é um verbo que está no tempo imperativo. Então nós devemos honrar os nossos pais, que é o primeiro mandamento com promessa, e essa é a quarta ordem que é dita aos filhos, baseado na obediência que nós devemos ter. Então nós falamos isso, repetimos isso na última vez, que os filhos devem obedecer os pais porque somos salvos, porque isso é justo, porque é uma ordem também, porque isso traz bênçãos. Agora no versículo 4 está dizendo o seguinte: vós pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então a pergunta é a seguinte: quem é que manda os pais criarem os filhos? Quem é que está mandando aqui? É Deus. Deus está dizendo que os pais possam suprir as necessidades dos seus filhos. E aqui nós não estamos falando de necessidades financeiras ou necessidades materiais. Nós estamos falando sobre necessidades morais, sobre questões sentimentais, estamos falando sobre educação. Então tudo que diz respeito aos filhos é responsabilidade dos pais. Não só os alimentos, mas também um caráter moldado é responsabilidade dos seus pais para com os filhos. É importante que nós possamos ensinar valores para os nossos filhos, não só nas palavras, mas principalmente nas atitudes. Até uma das coisas que eu coloquei mais à frente é que todos nós, quando lembramos dos nossos pais, nós sabemos que eles não eram perfeitos. Nós lembramos de erros e acertos que os nossos pais tiveram conosco. Nós que hoje somos pais, sabemos que muitas vezes o nosso exemplo ele vai falar muito mais alto do que as nossas palavras. Então muitos pais eles dizem para os seus filhos da importância de servirem ao Senhor, mas na prática eles mesmos não fazem. Muitos pais eles são sim muito fariseus, que eram aqueles que diziam que deveria ser feito as coisas para Deus, mas eles mesmos faziam diferentes. A prova disso, irmãos, é o que nós vemos nos dias de hoje, aonde o lazer, aonde o trabalho, aonde tantas outras coisas são mais importantes do que inculcar nas crianças fé, inculcar nas crianças a importância de servirem ao Senhor. Também, meus irmãos, é responsabilidade de todos nós, quando Deus diz que nós devemos criá-los, nós devemos alimentar os nossos filhos com a palavra de Deus. Assim como eu disse para vocês, muitos pais permitem os seus filhos serem alimentados por redes sociais, mas não os alimenta com a palavra de Deus. Eu quero adverti-los que vídeos cristãos, eles não são a palavra de Deus. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Então, quando a Bíblia diz que ela é viva e eficaz, não é o videozinho que canta musiquinhas para crianças. Não é, meus irmãos, filmes cristãos, mas é a própria palavra de Deus. É tão importante que nós ensinemos os nossos filhos e agora os netos a poderem amar a Deus, a decorar os versículos, a poderem, e criança tem essa facilidade de decorar hinos, de decorar versículos, e nós precisamos inculcá-las. A filhinha do Pedro e da Renata, que estavam aqui conosco esse final de semana, eu ensinei um versículo para ela. Jesus chorou. Você pode falar,
Mas tá, o que tem a ver isso? É um versículo. Ela sabe um versículo. As crianças podem aprender a orar e sem cessar. As crianças podem aprender em tudo dar graças. Honra o teu pai e tua mãe. Versículos pequenos. A gente não precisa ensinar para as crianças versículos gigantes ou passagens gigantes, mas versículos que serão úteis para as suas vidas. Então, desde pequenos, inculcando a palavra de Deus, nós precisamos ensinar os nossos filhos sobre o que é a salvação em Cristo. Muitas crianças crescem nas igrejas, tendo contato com a palavra de Deus, tendo contato com o Evangelho, mas nunca entregaram o seu coração a Cristo. Para nós que saímos do mundo, para nós que tivemos contato com Cristo após um choque de realidade com o pecado, é muito fácil dizer: Cristo me salvou. Me salvou do quê? Me salvou do lamaçal do pecado. Mas muitas, ou pelo menos a maioria das crianças que nascem no lar cristão, elas são ensinadas sobre Cristo. Então, a maioria delas não tem contato com as coisas do mundo, senão quando estão no colégio. E muitas delas não sabem lutar contra todas aquelas armadilhas, aquelas artimanhas, porque não tiveram no seu íntimo um encontro com Cristo. Estar na igreja para muitos é mais um compromisso do que propriamente um tempo de adoração a Deus. Então, meus irmãos, é responsabilidade de cada um de nós. O meu maior medo na minha vida como pastor e na vida de outros pastores que eu conheço que têm filhos é mostrar para as minhas crianças, é mostrar para as minhas filhas que mesmo as dificuldades que nós temos, elas não diminuem o Deus que nós cremos. Porque muitas vezes as crianças, elas veem os pais sofrendo por N coisas que o ministério muitas vezes nos faz passar, e muitas vezes elas não entendem que existe um propósito soberano de Deus em permitir aquelas coisas. Vocês não entendem como muitas vezes estar no ministério, nós vemos o pior e o melhor das pessoas, ou o melhor e o pior das pessoas. Então, muitas vezes, meus irmãos, o ministério, ele é valoroso sim, porque nós sabemos que estamos servindo ao Senhor. Mas por outro lado, ele é muito difícil, porque por vezes as pessoas, elas esperam a perfeição. E a grande situação é que nós não somos perfeitos. E como eu, como pai, vou transmitir para as minhas filhas, ou como nós pais vamos transmitir para os nossos filhos, que existe um Deus no céu que está nos cuidando, que talvez dentro das necessidades que nós temos, nós não temos mais porque simplesmente não é a vontade dele. Quantas vezes nós não vemos crianças sofrendo? Quantas vezes nós não vemos famílias de cristãos sofrendo? Por quê? Existe um propósito soberano de Deus. Então nós precisamos transmitir para as crianças que Deus, ele é bom em todo tempo. E não só quando as coisas estão bem, quando tem comida na mesa, quando nada está faltando. Não, Deus é Deus em todo tempo. Se de alguma forma ele permite alguma coisa, algum propósito tem. Então, Paulo vai dizer, vós pais, ele vai falar sobre não provocar os filhos a ira, a gente já vai chegar lá, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então a responsabilidade não é do pastor criar os filhos, dos outros. Da mesma forma que vocês sabem que muitos pais seculares, eles acham que é a escola que deve ensinar os seus filhos a terem valores morais. Só que a escola, ela não vai ensinar valores morais a maioria do tempo. Muitos chegam na escola sequer sem saber, sem pedir por favor, sequer sem ter a mínima educação de ser gentil com o próximo. E aí, muitos pais jogam na escola a responsabilidade de ensinar coisas que deveriam ser ensinadas em casa. E como eu falei, meus irmãos, a questão do exemplo. Então, quando a Bíblia diz, e vós pais, não está dizendo no singular, está dizendo no plural. Tem muito pai que acha que a responsabilidade é da mãe, quando na verdade a Bíblia usa o plural. O homem como cabeça do lar, a responsabilidade de disciplinar e de zelar pela sua família é dele. Não que a esposa não possa disciplinar, mas existem situações onde o homem ele tem que se colocar no seu lugar. Ele precisa estar ligado em todas as coisas que acontecem na sua casa.
Os pais sempre devem demonstrar aos seus filhos a importância de buscarem a Deus e dependerem da orientação do Espírito Santo. Da mesma forma que eu disse, a Bíblia diz: e vós pais. Então, todos nós precisamos demonstrar um caráter cristão para os nossos filhos se os pais frequentam a igreja. Eu digo para vocês o seguinte, meus irmãos. Parece que as pessoas acham que o mundo foi criado nos últimos 20 anos. Que as pessoas elas não acordam cedo desde sempre. Que as pessoas não trabalham pesado desde sempre. A grande diferença é que os nossos avós, eles dormiam cedo e acordavam cedo por quê? Porque eles não tinham as distrações que nós temos. Hoje, após o culto, você pode chegar na sua casa, você pode ligar a televisão, você pode assistir um filme, você pode assistir um jogo, você pode assistir o que for. E muitas vezes a nossa energia vai sendo sugada pelas coisas que nós vamos deixando de lado. E aí, meus irmãos, quando diz respeito ao culto, às coisas de Deus, sempre é deixado de lado. São vocês que sabem o que vocês têm apresentado aos seus filhos, independente se são grandes, se são pequenos, ou as próprias famílias, o que é que nós temos apresentado de exemplo. Não adianta simplesmente trazer a igreja e largar para as irmãs cuidarem. Nós precisamos dar o exemplo, os nossos filhos precisam ver nós investindo tempo na leitura bíblica, investir o tempo orando ao Senhor, porque senão, qual a motivação deles em ler a Bíblia? Qual a motivação deles em falar com Deus, se eles não veem em nós? Então, meus irmãos, no que diz respeito a tantas outras coisas supérfluas, nós permitimos muitas vezes os nossos filhos, eles passarem por vários tipos de lazer, por vários tipos de situação, mas no que diz respeito à igreja, sempre nós colocamos em último lugar. No que diz respeito às coisas de Deus, muitas vezes nós vamos deixando em último lugar, e isso está errado. É por isso que cada vez menos crianças, jovens, estão amando ao Senhor, porque não veem nos seus pais o exemplo de servirem a Deus. Provérbios capítulo 4, abram suas Bíblias lá, nós lemos isso no domingo, mas é importante, nós lemos versículos 1 e 2, nós vamos ler até versículo 4. Provérbios capítulo 4, versículos de 1 a 4. Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento. Vamos parar aqui. Homens, o que a Bíblia está dizendo? Ouvi, filhos, a instrução do que, homens? Do Pai. Continuemos. Porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho em companhia do meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Segundo Provérbios, quem é que tinha a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus aos filhos? Quem? Os pais. Os pais. Mas muitas vezes a nossa rotina, ela tira esse privilégio de nós. Mas somos nós que devemos fazer isso. Ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos. Ler a Bíblia, a palavra de Deus com os nossos filhos. Trazê-los à igreja, mostrar para eles o caminho, falar das bênçãos de Deus. Eu creio que nós precisamos muitas vezes dizer aos nossos filhos as bênçãos que Deus tem feito na vida de nós como família, das coisas que Deus tem nos livrado, de como Ele tem suprido as necessidades, de como Ele tem sido fiel para conosco. Todas essas coisas são importantes para que os olhos deles, que não estão ligados nessas coisas, mas que os olhos deles possam ver a fidelidade de Deus sobre nós. Então, meus irmãos, a responsabilidade é dos pais. Não que as mães não possam fazer, mas a responsabilidade primária é dos pais.
Deus ensinou a maneira de criar os filhos. Ele fala: vós pais não provoqueis os vossos filhos a ira, ou seja, a um estado de frustração. Eu conheço casos antigos dessa igreja, cujo pai trazia os filhos até a porta e voltava para casa porque o seu time de futebol estava jogando naquele horário. E quando confrontado, ele simplesmente dizia o seguinte: Deus está em todo lugar, eu posso adorar a Deus em todo lugar. Pastor Roger disse para ele: você e sua família vão abandonar a igreja. Dito e feito. Ele e a família abandonaram a igreja. Porque não adiantava trazer os filhos aqui. Os filhos entravam, ouviam a palavra de Deus, quando eles viam que o pai voltava para casa para assistir jogo. Então, meus irmãos, as atitudes, elas são infinitamente mais importantes do que as nossas palavras. Eu quero incentivar todos vocês: se vocês não pegam as suas Bíblias e leem na presença dos seus filhos, façam. Se vocês não têm um tempo de oração diante dos seus filhos, façam. Porque isso é importante. Algumas vezes, no presente nem tanto, mas no passado recente, algumas vezes eu sempre gosto de orar na igreja, vinham as meninas e oravam comigo um pouco. Mas daqui a pouco elas iam embora e me deixavam no meu tempo. Então elas sabem que quando eu estou na igreja, eu estou tendo meu tempo com Deus. Ah, pastor, mas você mora na igreja, não interessa, meus irmãos. Separa um tempo onde você possa pegar a palavra de Deus por 10 minutos que seja, por 15 minutos que seja, e você possa ler a sua Bíblia. Então isso é importante para todos nós. Então não provocar a ira é não provocar os filhos a um estado de frustração e desânimo. Ou seja, muitos pais, quando divorciados, deixam que os avós criem os seus filhos, deixam que o colégio crie os seus filhos, deixam que outras pessoas criem os seus filhos e não eles próprios criem os seus filhos. Eu creio que muitos homens, eles deixam de mostrar o que é ser um chefe de família para os seus filhos, e isso também é uma maneira de frustrar as crianças. Também, meus irmãos, ser incoerentes com as regras. É importante que as regras sejam bem definidas, e tanto a disciplina quanto as bênçãos da obediência, elas serem bem definidas. Deus também nos diz que nós devemos disciplinar os nossos filhos. Disciplinar os filhos não é passar a mão na cabeça. A Bíblia, ela fala sobre a disciplina física, ela fala sobre a vara. Não é espancar os filhos, mas é disciplinar conforme a vontade do Senhor. Mas também os pais devem admoestar, ou seja, nós como pais devemos apontar para os nossos filhos quais são os seus erros e quais são os seus acertos. Todas essas são prerrogativas de nós. Todas essas. Então notem, meus irmãos, que criar filhos não é botar filho no mundo e seja o que Deus quiser. Existe uma responsabilidade, é como eu falei para vocês. Todos nós sabemos das atitudes dos nossos pais. Eu não cresci num lar cristão, longe disso. O meu padrasto e minha mãe, eles aceitaram Cristo depois que eu tinha ido para o seminário. Então eu cresci num lar ímpio. Mas eu aprendi boas coisas com a minha mãe e com meu pai. Eles me ensinaram a ter caráter. Eles eram perfeitos? Longe disso. Eu poderia apontar N coisas que eles fizeram de errado. Mas se vocês perguntarem para as meninas aqui essa noite, elas também vão poder apontar coisas de errado na minha vida e na vida da minha esposa. Mas também elas sabem o que é certo. Eu creio que o nosso exemplo, ele é muito maior. O nosso exemplo positivo é muito maior do que o nosso exemplo negativo. E essa é a responsabilidade de todos nós. Antes de requerer que os nossos filhos eles sejam fiéis a Deus, nós precisamos mostrar o caminho. Nós precisamos fazer isso. Então, meus irmãos, para concluir essa noite, nós devemos nos lembrar do exemplo dos nossos pais, positivos e negativos. Como cristãos, nós devemos ir além, demonstrar o exemplo de vida cristã, de fé, de amor pelos nossos filhos, para que eles possam amar ao Senhor, para que eles possam servir ao Senhor de todo o coração. Filhos, nós devemos, porque meus pais também são vivos,
Nós devemos demonstrar amor pelos nossos pais. Como é que nós vamos mostrar amor pelos nossos pais? Através da obediência. Honrar os pais sempre vai ser com obediência. Amor só de palavras vazias não tem valor nenhum. A obediência é a maior prova de amor que os filhos podem ter pelos seus pais. Nós precisamos clamar ao Senhor que nossas famílias elas possam ser firmadas nos princípios bíblicos. São vocês, irmãos. Vocês é quem sabem quais são as suas qualidades e os seus defeitos. Sejam nos filhos adultos, sejam nos filhos jovens, sejam nos filhos pequenos, sejam nos netos. Os exemplos somos nós. Se nós amamos a Deus, nossa vida, como disse Paulo aos Coríntios, no capítulo 2 e 3 de 2 Coríntios, nossa vida é um espelho que deve refletir a glória de Cristo. Se nós não estamos fazendo, meus irmãos, a nova geração não vai amar o Senhor e a culpa vai ser nossa. Então nós precisamos ir além. Vamos orar. Mais uma vez, Senhor, nós estamos em Sua presença, clamando em nome de Jesus que o Senhor possa dirigir os nossos corações. É o Senhor quem sabe como muitas vezes em nosso lar nós estamos dando muito mais importância para outras coisas. Mas o coração dos nossos filhos muitas vezes está sendo vendido para outras coisas que não sejam o Senhor. Quando nós escolhemos tirar o nosso foco do Senhor, nós estamos oferecendo de bandeja o coração dos nossos filhos a Satanás. Então somos nós, auxiliados pelo Senhor, que devemos zelar pela vida deles. Mostrar desde pequenos a importância de servirem ao Senhor. Mostrar, ó Deus, também falar através das bênçãos que o Senhor tem feito, através das lutas, que mesmo sendo difíceis, o Senhor nunca nos abandona. Mas também, ó Deus, que nossas vidas possam ecoar como exemplo no coração dos nossos filhos. Eu agradeço ao Senhor, peço essas coisas em nome de Jesus. Amém.